lemos ainda no capítulo 4, nós vimos o primeiro homicídio. Caim vai matar seu irmão Abel, e como uma das consequências desse homicídio, Caim vai se tornar errante. Ele vai ser expulso ali da presença do Senhor, mas vai ser protegido por Deus. A graça de Deus vai estar sobre ele, de forma que ele seja protegido. Ele põe um sinal em Caim, para que Caim não seja morto em vingança a Abel. E agora o texto que nós vamos ler vai mostrar como a humanidade se organizou longe do Éden e longe de Deus também. A história da humanidade, irmãos, ela não vai parar, mas ela vai fazer uma bifurcação. Esse texto de Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 26, vão nos mostrar o início de duas famílias, duas sociedades, construindo com bases muito diferentes. É um retrato antigo, mas profundamente relevante para nós hoje, onde nós podemos responder algumas perguntas, entre elas, como nós escolhemos construir nossas vidas, quais os fundamentos que nós usamos para construir a nossa vida e a nossa história. Por isso eu queria te convidar a lermos juntos capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 17 até o verso 26. O texto diz assim, E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Queridos, só como também uma parte do contexto, a gente vai perceber, e a gente precisa ter isso em mente, um detalhe bastante importante. O livro de Gênesis, ele vai ter um período de tempo muito extenso, e ele não vai se preocupar, principalmente nesse primeiro momento, com uma cronologia que nos dê as datações perfeitas. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Caim matou Abel, muitos têm a impressão que os únicos que existiam na terra eram Adão, Eva, Caim e Abel. Mas quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que Caim foi para uma outra região, habitou nessa outra região e se casou nessa outra região. Com quem que ele casou? Por que a gente vê esse tipo de relato sem muita explicação? Porque a ideia aqui, irmãos, é que o tempo primeiro que se vivia mais de 800 anos naquela época. Segundo, que o tempo que se contém dentro desse relato é um tempo muito maior do que o tempo apenas de nascer ficar adulto e simplesmente aquilo acontecer. Não, a gente pode estar falando de centenas de anos. Estamos falando de centenas de anos. E Caim, Abel e Sete são 3 personagens cujas histórias são contadas.
mas dezenas, centenas de outras histórias não são contadas. Então, não entenda isso de uma forma que a história está sendo contada, de cada um que nasceu está sendo contada. Não, Caim, Abel e muitos outros filhos e filhas de Adão e Eva nasceram. A história de Caim e de Abel é contada por conta do homicídio, senão talvez nós nem soubéssemos dessa história. A história de Sete vai ser contada porque a partir de Sete, da sua descendência, se volta a invocar o nome do Senhor, senão talvez a gente nem conhecesse a história dele. Então as histórias que são relevantes para o propósito e plano de Deus para a salvação não são contadas, mas muitos outros, e o texto vai dizer que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas. Então não entenda a cronologia como uma datação precisa ali, porque a gente está falando de um período de centenas de anos, já que eles viviam centenas de anos, quase que um milênio, né? Então é um tempo muito grande e muita coisa acontecia. Quando Caim vai para esse outro lugar, ele encontra lá uma esposa. Essa esposa era com certeza uma de suas parentes diretas, uma sobrinha, uma prima, talvez uma irmã. De alguma forma ele teve ali uma esposa que ele encontrou que veio da mesma linhagem de Adão e Eva. Porque quando a gente não entende isso, irmãos, a gente fica pensando que existia um outro povo. Aliás, existe um grupo aí que fala de um povo pré-adâmico, né? Como se a evolução tivesse trazido homens até ali, mas Deus criou um homem em particular que era Adão. E nada disso é real. Deus criou os primeiros homens, Adão, o primeiro homem, Adão, e sua esposa Eva. A partir daí, eles vão ter os seus filhos e filhas, que vão ter seus filhos e filhas, que vão ter seus filhos e filhas. E por centenas e centenas de anos esses homens viveram vendo seus netos, bisnetos, tataranetos e todos os outros nomes que nós nem sabemos mencionar. Por isso que as histórias são contadas especificamente naquelas que incluem alguma relação com o propósito de Deus para a salvação. Mas voltando aqui para o texto, após o julgamento, Caim vai sair da presença de Deus imediatamente. O que ele faz? Ele vai buscar construir o seu próprio refúgio, sua própria segurança. E olha que interessante aqui, o verso 17, aliás, do 17 até o 22, eles vão nos falar sobre o começo das cidades e o início ali da cultura humana. No verso 17, que diz: e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. O primeiro ato registrado aqui da descendência de Caim é construir uma cidade. Pense nisso. Caim foi condenado a ser um fugitivo, a viver errante, mas ele constrói uma fortaleza. O que Caim faz aqui é uma tentativa humana de criar segurança, de criar estabilidade à parte da presença e da proteção de Deus. É uma resposta ao medo, uma resposta à insegurança, mas baseada na força e na organização humana, não na fé. Lutero vai dizer o seguinte: Caim construiu uma cidade, não com vistas à piedade, mas à sua própria segurança, mostrando que quando Deus é rejeitado, o homem busca substituir sua proteção por meios próprios. E aqui, irmãos, nós já aprendemos uma boa lição, uma importante lição, que até hoje muitos buscam segurança e identidade em realizações terrenas, tentando compensar com isso a ausência de Deus, tentando compensar com isso a falta de um relacionamento com Deus. Mas o texto continua dizendo que a Enoque nasceu Irade, e aqui, para aquelas que pretendem ter filhos, né, tem mais uma lista daqueles muitos nomes belos para seus filhos, né? A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Já pensou? Meujael, vem cá, Meujael. Que gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Bom, aqui a gente vê as gerações, né, sendo apresentadas, mostrando ali um ciclo completo da linhagem longe do Senhor, né? Mas Lameque vai tomar duas esposas, Ada e Zilá. E aqui a gente vê pela primeira vez a poligamia, pela primeira vez mais um passo do distanciamento do padrão estabelecido por Deus.
que não era bom que o homem vivesse só e que ele criaria para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que lhe correspondesse, que lhe fosse igual, que caminhasse junto com ele. Esse foi o plano inicial de Deus para a humanidade, mas Lameque já vai se desviar desse plano, vai se distanciar desse padrão. Isso é uma realidade, mas o afastamento de Deus, ele vai sempre levar à distorção dos seus padrões, seja para os nossos relacionamentos, seja para a nossa família, seja para qualquer área da nossa vida. O distanciamento, o afastamento de Deus vai nos distanciar também dos padrões de Deus. E no verso 20, nós vemos aqui os filhos de Lameque. O primeiro que a gente vê é Jabal. Jabal inicia a pecuária, não apenas a pecuária, mas uma pecuária nômade, aqueles que possuem gado e habitam em tendas. Então ele vai organizar a pecuária. Depois nós vemos Jubal. Jubal vai iniciar a música, os instrumentos musicais, talvez a música instrumental. Depois tem Tubal-Caim, que vai desenvolver a metalurgia. Olha que interessante aqui, diz que Tubal-Caim é artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Irmãos, talvez você já tenha ouvido, crido e até aprendido em algum curso, ou seja, na escola, sobre a evolução, né? E a evolução normalmente mostra um ser meio esquisito, corcundinha, que só sabia falar uga uga, e que foi se desenvolvendo, e ele vai levantando, e ao mesmo tempo que vai levantando, vai ficando mais inteligente, vai aprendendo. Primeiro ele não sabe escrever, ele faz desenho, depois ele aprende a escrever, falar e se comunicar, e aí ele descobre o fogo, descobre a roda, ou inventa a roda, e todas aquelas coisas que a gente vê nesses desenhinhos ou nesses vídeos sobre a evolução. Perceba que a primeira geração que já é mostrada aqui, claro que, de novo, não é a primeira geração criada, né? A gente já está falando aqui de algumas centenas de anos depois da criação. O que acontece? Os filhos de Lameque os 3 filhos vão iniciar a cultura moderna, mas eles vão ser dotados de uma capacidade criativa absurda. Irmãos, você já tentou, você que não é músico, você já tentou aprender um instrumento musical? Eu já tentei dezenas de vezes ao longo desses anos de pastorado. É muito ruim, é muito difícil. Isso é para quem gosta ou quem tem a capacidade de repetir aquilo várias vezes, e a necessidade de repetir e de aprender, e aí você aprende de um, aprende de outro, mas isso é aprender a tocar. Agora você imagine o camarada que pela primeira vez ouviu um som e falou: olha, esse som é diferente do outro. Que é diferente do outro? E aí então ele entendeu a quantidade de notas musicais que existem. E a partir disso ele foi criar instrumentos musicais que fizesse aqueles sons de forma que ele pudesse transformar esses sons numa música. Você consegue entender o que é isso, irmão? A gente está falando de uma capacidade criativa absurda. Você tem ideia do que é necessário para que o bronze ou o ferro sejam trabalhados? Você tem ideia dos equipamentos? Nós estamos numa região aqui que com a Cosipa a gente tinha essa metalurgia muito próximo de nós, os alto-fornos, as temperaturas enormes, toda a estrutura que era necessária ali para a fundição. A gente está vendo aqui um camarada que desenvolve metalurgia sem nada de tecnologia, simplesmente com uma capacidade criativa dada por Deus. E aqui tem 2 pontos importantes, né? Primeiro, a capacidade inata do ser humano, talvez até superior à capacidade inata que nós temos hoje, mas no mínimo plena no sentido de criação e de desenvolvimento. E segundo, como a graça comum de Deus atinge todos os seres humanos. Nós não estamos falando de uma família cristã, nós não estamos falando de homens que caminhavam com o Senhor, ao contrário, a gente está falando de uma família afastada do Senhor, que quebrou o padrão de um homem e mulher, que criou a poligamia e que vai estabelecer a partir daí uma família completamente afastada do Senhor. E ainda assim
Essas pessoas são dotadas de uma capacidade criativa absurda. A graça comum de Deus é derramada sobre toda a humanidade. Aqui é um grande avanço cultural, tecnológico, mas sem nenhuma menção de busca a Deus. Você percebe que um vai desenvolver pecuária nômade, outro vai criar música instrumental, os instrumentos musicais, outro vai desenvolver a metalurgia, mas não há uma menção sobre Deus. Olha o que Calvino diz sobre esses versos. Ele diz: olha, sem dúvida, todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas invenções divinas. Mas assim como os dons de Deus são corrompidos pelo homem depravado, também aqui o progresso técnico não levou à reverência, mas uma maior impiedade. À medida que aquilo se desenvolvia, a cultura se desenvolvia, mais afastados estavam os homens de Deus. Imaginem comigo, irmãos, os grandes avanços tecnológicos da humanidade: internet, smartphone, a medicina moderna e tantas outras coisas. Esses avanços por si só trouxeram mais comunhão com Deus ou mais distração e afastamento dele? É possível construir cidades, criar música, desenvolver tecnologia, tudo isso sem que haja busca pelo Senhor. É a graça comum dada a todos os homens. O progresso não é nem bem nem mal por si mesmo. Tudo depende do coração e da finalidade para o qual ele é utilizado. E aqui nós aprendemos, irmãos, que o progresso é um dom de Deus, mas pode se tornar um instrumento de orgulho, de independência espiritual. Portanto, nós precisamos ter cuidado para não separar nossos talentos, nossas realizações, da graça e da bondade que temos recebido do Senhor. Precisamos tomar esse cuidado. Aquilo que nós temos, sejam talentos, sejam ações, sejam vitórias, nós não podemos separar, desassociar isso da graça e da bondade que temos recebido do Senhor, porque ambas as coisas estão muito ligadas, muito conectadas. No verso 23, a gente tem uma segunda parte desse texto que vai mostrar o ponto alto do pecado aqui na vida de Caim. Os versos 23 e 24 dizem assim: E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha que interessante aqui, Lameque faz um cântico de soberba, um cântico de violência. Lameque ostenta a sua violência e ameaça uma vingança ainda maior do que Caim. Se alguém chegasse a questioná-lo ou a enfrentá-lo, ele está ameaçando aqui de uma vingança ainda maior que a de Caim. Lameque está mostrando orgulho por seu pecado. Esse é o ponto alto do pecado, e ele faz um cântico para isso. E eu fui pesquisar, irmãos, e o nome desse cântico é Tahan Dvash, que em hebraico quer dizer sabor de mel. Pela primeira vez esse tipo de música foi cantado, uma música de vingança, uma música com uma cara de piedade, uma cara de grandeza, mas uma música de vingança. É verdade, eu tive o trabalho de traduzir sabor de mel. Tahan Dvash. Quando você quiser cantar sabor de mel sem que ninguém saiba, cante Tahan Dvash. Pela primeira vez essa música foi feita, ou pela primeira vez esse tipo de música foi feito. Agora olha que interessante, irmãos. Em nossos dias, o pecado não é apenas tolerado, mas ele é celebrado. Muitos comportamentos pecaminosos são celebrados em redes sociais, até em leis, até na nossa cultura. Lameque vai se gabar aqui do que ele deveria sentir vergonha. Mas quando o ser humano abandona Deus, o pecado se intensifica a tal ponto que passa a ser motivo até de celebração ou de orgulho. Nós não podemos nos conformar com a cultura que celebra valores contrários aos valores de Deus. Nossa abordagem à cultura sempre será de incentivar aquilo que apresenta valores bíblicos e de confrontar aquilo que rejeita o governo de Deus.
Abraham Kuyper disse certa vez o seguinte, que a cultura é abençoada e amaldiçoada ao mesmo tempo, pois reflete tanto a imagem de Deus reflete tanto a imagem de Deus no homem quanto a sua corrupção. Essa é a realidade da cultura. Não é porque algo é cultura da nossa época que nós deveríamos abraçar isso como algo bom para nós. Ao contrário, ela é ao mesmo tempo abençoada e amaldiçoada, porque ela vai refletir a imagem de Deus no homem, mas vai refletir também a corrupção do homem, a corrupção do coração humano. Mas o texto não termina assim. Os versos 25 e 26 nos falam do surgimento da esperança. O verso 25 diz: Eva dá à luz Sete. E Deus age aqui preservando uma semente de esperança, de continuidade, cumprindo a sua promessa lá de Gênesis 3,15, da semente que viria da mulher. No verso 26, nasce Enos, na verdade, filho de Sete, que indica o início da invocação ao Senhor. No meio, irmãos, do avanço do pecado, do progresso sem Deus, o próprio Deus levanta um povo que busca seu nome. Mesmo nas piores situações culturais, há esperança para quem invoca o nome do Senhor. Estamos vivendo aqui, nesse período, um período completamente ausente da busca do Senhor, onde pessoas nem sequer se preocupavam, pensavam, olhavam para o Senhor. Um período tenebroso culturalmente, mas mesmo em meio a períodos assim, como o nosso hoje, há esperança para quem invoca o nome do Senhor. Esse texto, irmãos, nos deixa 3 lições que estão muito claras dentro do que a gente leu. A primeira delas é que nem todo progresso significa proximidade de Deus. Nem tudo aquilo que está se desenvolvendo debaixo da bênção de Deus. Nem todo crescimento, seja ele de que ordem for, é sinônimo de bênção de Deus. A segunda lição que fica muito clara aqui é que o afastamento de Deus gera distorção dos valores e da moral. Quanto mais afastados de Deus, mais distantes dos valores e da moral que é do Senhor. Por fim, ele diz que a lição que está clara nesse texto é que Deus preserva um remanescente que o busca. Deus sempre sustentou um remanescente que o buscou, que o desejou, que se relacionou com ele. E eu queria, então, dentro disso tudo que eu compartilhei com vocês, deixar algumas aplicações, na esperança de que esse texto possa nos encorajar a olhar para a nossa realidade, para a cultura, de uma forma muito honesta, e perceber tanto os benefícios culturais que nós podemos receber, quanto principalmente as lutas e as preocupações que nós devemos ter com a nossa cultura. A primeira aplicação que eu queria compartilhar com vocês é essa: examine suas prioridades. E aqui a gente pode se perguntar o seguinte: será que a minha fé influencia como eu trabalho? Influencia como eu construo a minha família? Influencia como eu uso os meus dons e talentos? Ou será que a minha fé não faz parte dessas realidades? A minha fé, ela está compartimentalizada no religioso. Porque isso é importante a gente entender aqui, como essa questão cultural toda, ela não pode ser desassociada do espiritual. Nós muitas vezes imaginamos isso: olha, eu sou cristão, eu caminho com o Senhor, eu vou à igreja, eu amo a Deus, mas lá no meu trabalho a minha postura tem que ser diferente. E é isso que não pode acontecer. O que o texto está deixando claro é isso, que quando eu separo essa realidade espiritual, o que vai acontecer vai ser um distanciamento de Deus e dos seus valores. A minha fé precisa influenciar como eu trabalho, a minha fé precisa influenciar como eu construo minha família, a minha fé precisa dirigir como eu uso os meus dons e meus talentos. Porque qualquer progresso que eu tenha nessas áreas
não significa proximidade de Deus. É possível eu desenvolver essas áreas, eu ser profissionalmente bem-sucedido, eu construir uma família que não briga, que não causa grandes problemas, que caminha bem, ou até mesmo usar os meus talentos para ter algum sucesso sem sequer pensar em Deus. Claro que é possível. O sucesso não é sinônimo de aprovação de Deus, de bênção de Deus, de presença de Deus sequer. Ao contrário disso. Por isso, a primeira aplicação que eu queria compartilhar com você é essa. Examine suas prioridades. Quais são suas prioridades? Suas prioridades são alcançar esse sucesso desesperado que está todo mundo em busca? Ou será que a sua prioridade é fazer do Senhor o fundamento de toda a sua vida? Viver para a glória dEle. A segunda aplicação que eu quero compartilhar com você é essa. Não se orgulhe do pecado. Talvez pareça um absurdo dizer isso para um cristão, mas na verdade a gente vive numa geração em que muitos pecados são motivo de orgulho para muitas pessoas. Pecados como corrupção, pecados supostamente contra o sistema, né? Eu só nego imposto mesmo, porque sonegar imposto é lutar contra o sistema, e a pessoa bate no peito e tem orgulho daquilo. Eu entendo toda a lógica por trás disso, mas não deixa de ser um orgulho do pecado, irmãos. O que a gente precisa com relação ao pecado, o que a Bíblia diz que deve ser nossa postura com relação ao pecado é confessarmos, abandonarmos e buscarmos restauração. Esse é o nosso processo com relação ao pecado, não é outro. Não é bater no peito e se orgulhar do nosso pecado, não é dizer, olha, eu faço isso e eu faço mesmo, porque essa é a minha realidade, ou porque eu acho que isso está bom, ou porque eu não me importo com isso. Foi o que Lameque fez. Deus colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto por alguém que quisesse vingar o assassinato de Abel. E Lameque faz o que disso? Ele transforma isso num cântico de exaltação ao pecado. Ele diz, olha, eu matei um porque me fez mal, matei outro porque me feriu, e se ele foi vingado 7, eu vou ser vingado muito mais. Então, na verdade, havia um orgulho com relação ao pecado, e essa precisa ser a aplicação para o nosso coração, irmãos. Não temos nada do que nos orgulhar do nosso pecado. Foi o nosso pecado que colocou Cristo na cruz. Foi o nosso pecado que fez com que o Filho unigênito de Deus fosse morto, para que em seu sangue derramado nós fôssemos purificados do nosso pecado. Não há motivo algum de termos orgulho do nosso pecado. O que nós devemos, a postura que devemos ter diante do pecado é: eu confesso, eu abandono e eu busco em Deus restauração do meu pecado. A terceira aplicação que eu quero compartilhar com você é essa: seja da linhagem que invoca o nome do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Ali é interessante que nós vemos todo esse lado sombrio, né, da humanidade, do desenvolvimento da humanidade, a primeira cidade, os primeiros desenvolvimentos culturais, as primeiras ações familiares, e a partir do momento que nós vemos isso, é tudo muito sombrio, tudo muito triste, angustiante, de família que alguns poucos anos antes estava no Éden, de uma família descendente direta, de pais vivos inclusive, que viveram no Éden. E tão rapidamente o homem se distanciou de tudo aquilo, tão rapidamente. E aí, de repente, no final do texto, há uma brisa de esperança. A brisa de esperança é que a partir da linhagem de Sete e do seu filho, se passa a invocar novamente o nome do Senhor. A partir dali, há novamente um povo guardado pelo Senhor que começa a buscar o Senhor. E ali para nós, irmãos, há uma grande lição. A lição de nós sermos essa linhagem, a linhagem dos que invocam o nome do Senhor, dos que participam ativamente da vida da igreja do Senhor, que cultivam uma devoção pessoal, que ensinam seus filhos a buscarem a Deus, porque Deus preserva uma linhagem fiel. Há esperança de restauração e de redenção para aqueles que invocam o nome do Senhor. Assuma isso para a sua vida, irmãos.
A linhagem dos que invocam o nome do Senhor não é a linhagem daqueles que nominalmente confessam ao Senhor, mas a ideia do invocar aqui é a ideia do prestar culto, é a ideia do viver prestando um culto, é a ideia que a sua própria vida seja um culto ao Senhor. Seja dessa linhagem, porque para isso o Senhor te chamou. Por fim, em quarto lugar, a quarta aplicação que eu quero compartilhar com você é: seja luz onde for colocado. Não há nenhum problema em você progredir, em você crescer, em você ser bem-sucedido, em você se desenvolver. Não havia nenhum problema com a cidade que foi construída, não havia nenhum problema com a metalurgia de Tubal-Caim, não havia nenhum problema com os instrumentos musicais de Jubal, não havia problema algum com a pecuária de Jabal, nenhum problema. O problema era que todas essas realidades estavam sendo desenvolvidas longe de Deus, à parte da presença de Deus. Progrida, viva aquilo que o Senhor está te concedendo como desenvolvimento para a sua vida, contribua para a sociedade com aquilo que são seus dons, seus talentos, mas não esqueça que o centro da sua vida, de toda a sua realidade, precisa ser o Senhor. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas faça isso com o Senhor sendo o centro da sua vida. Você pode ser o profissional mais bem-sucedido de toda a história da sua profissão, mas faça isso com o Senhor sendo o centro da sua vida. Você pode ser alguém que dê contribuições fabulosas para a sociedade, na medicina, na ciência, em qualquer outro ramo, mas faça isso com o Senhor sendo o centro da sua vida. Não há problema nenhum em nós sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos concedeu. O problema está quando nós fazemos todas essas coisas à parte de Deus, porque à medida que nós vamos nos distanciando, nós nos distanciamos também da verdade, dos valores, dos princípios, da ética, da moral que vem do Senhor. Seja luz onde você for colocado, irmão. De novo, contribua para a sociedade, seja bem-sucedido, mas faça isso diante de Deus. Faça isso caminhando com o Senhor, faça isso amando e servindo ao Senhor. Faça isso submisso ao Senhor, para que Deus seja glorificado em todo bom resultado que você tiver na sua vida. Quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, como conclusão a gente pode pensar o seguinte, que as linhas de Caim e de Sete, elas continuam até hoje. Nós continuamos tendo uma geração de Caim que desenvolve toda a sua vida longe do Senhor. E nós temos uma geração de Sete que desenvolve toda a sua história diante do Senhor. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus, buscando no meio de uma cultura que frequentemente o ignora. Não tenha ilusões, irmãos, de imaginar que a nossa cultura, ela glorifica o nosso Senhor. Não, ela pode eventualmente tentar isso, mas não é o propósito, porque a nossa cultura, ela tem pessoas, ela é formada, estabelecida, ela é desenvolvida por pessoas que amam o Senhor e por pessoas que não amam o Senhor. Por isso a nossa cultura por si só não diz coisa alguma. O que importa é se nós, como filhos de Deus, estamos vivendo para a glória de Deus. E nós podemos viver desenvolvendo a cultura ou não. Podemos viver sendo bem-sucedidos ou sendo pessoas extremamente comuns, simples. A grandeza no ser comum, mas também a grandeza, principalmente a grandeza no viver diante de Deus. Mas que a gente possa pensar, eu dei como título para essa mensagem, heróis da cultura ou herdeiros da fé? Porque tem muito crente hoje que quer viver como herói da cultura. Ele quer ser o camarada que restabelece cultura, que coloca a cultura no lugar. Isso não é novo, não. Você sabe que até antes das duas grandes guerras mundiais, as duas no século XX, na primeira metade do século XX, né? Antes dessas duas primeiras grandes guerras, a Igreja de Cristo, em geral, acreditava o seguinte,
que as pessoas iam se converter até o ponto de que o mundo se tornasse cristão, e a sociedade mudaria, a cultura mudaria, tudo seria isso. E aí então Deus permite 2 grandes guerras para jogar um balde de água fria sobre aqueles que, iludidos, imaginavam que a nossa missão é remir a cultura, é redimir a cultura. Nossa missão não é redimir a cultura. A nossa missão é servir a Deus, proclamar o Evangelho e viver para a sua glória onde nós estivermos. Essa é a nossa missão. Isso vai ter impacto na cultura? Pode ter, mas pode não ter também. E não importa qual seja o impacto na cultura que nós tenhamos, não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que pessoas o conheçam, para que pessoas creiam nele e para que pessoas sejam por ele regeneradas, salvas e encontrem descanso para suas almas em Cristo Jesus. Se nós fizermos isso tudo com a cultura sendo de alguma forma melhorada, que maravilhoso. Mas se nós fizermos tudo isso debaixo de grande perseguição e oposição cultural, maravilhoso também, porque o que importa é que a nossa missão seja cumprida. A relação do cristão com a cultura é uma relação que precisa ser pensada constantemente, para que nós não sejamos engolidos pela cultura, mas que também nós não sejamos aqueles que rejeitam a cultura como se nada de positivo houvesse nela. Muita coisa há, porque a graça comum de Deus está sobre nossa sociedade também. Então é claro que nossa sociedade ímpia também produz muita coisa boa, coisas que nós podemos desfrutar. Então como é que a gente sabe o que fazer? Simples: vivamos diante dele, com Deus sendo o centro e o fundamento de toda a nossa vida e de toda a nossa decisão. E se isso for uma realidade para nós, nós vamos apoiar e abraçar a cultura naquilo que glorifica a Deus, e vamos rejeitar e confrontar a cultura naquilo que ofende ao Senhor. E de todas as maneiras nós vamos viver diante de Deus e para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos conceda, irmãos, o privilégio de podermos lidar com a cultura de uma forma santa e de aproveitar tudo aquilo que Deus está construindo em nossa sociedade para a glória do seu próprio nome. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de viver diante do Senhor. Te louvamos também porque, mesmo diante de uma cultura tão corrompida, o Senhor mantém um remanescente que é teu, um povo que o Senhor mesmo sustenta, que o Senhor mesmo está edificando, que o Senhor mesmo está moldando para a glória do teu próprio nome. Obrigado, Senhor, porque nosso coração pode descansar no Senhor e nós não precisamos viver desesperados em agradar a cultura ao nosso redor. Antes disso, nós podemos viver em paz, sabendo que nossa grande missão não é remir a cultura, não é apoiar ou rejeitar a cultura, não tem a ver com a cultura. Nossa grande missão é a de proclamar o teu evangelho a todos os povos, é a de fazer discípulos de todas as nações, é a de encaminharmos cada um deles à tua igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós só fazemos isso porque todo o poder é teu, porque o Senhor é aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra e concedeu aos teus filhos essa missão sustentada pelo teu poder. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma para a glória do teu nome. Que o Senhor nos ajude a sermos sustentados pelo Senhor em meio a todos esses estímulos culturais que estão ao nosso redor, e que nós não nos iludamos com isso, porque esses homens construíram cidades, criaram coisas grandiosas e impressionantes, mas morreram sem o Senhor, e distantes do Senhor viverão por toda a eternidade. Pode ser que nenhum de nós aqui nesse lugar construa coisa alguma grandiosa, mas isso não é o que nos define, porque o que nos define é que somos teus filhos, adotados pelo Senhor, trazidos pelo Senhor, a família da fé, e sustentados pelo Senhor.
até que um dia sejamos plenamente, totalmente reunidos a Ti e viveremos diante do Senhor para todo sempre. Muito obrigado, Deus. Ajuda a não nos iludirmos com o que está ao nosso redor, com a grandeza de tudo que está aqui ao nosso redor, mas a nos satisfazermos em Ti, confiando no Senhor e somente no Senhor. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.